merecedor do amor de Deus. Nenhum de nós merecemos que o Senhor levantasse o rosto sobre nós. Nós lemos um texto aqui no momento de confissão que diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. E estávamos realmente mortos. Mas, graças a Deus, no verso há uma conjunção, e é sempre bom quando tem uma conjunção, né? Que o texto diz, mas, o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna. Nós lemos um outro texto também em Efésios, que diz que estávamos mortos em delitos e pecados, mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com grande amor que nos amou, Ele entregou seu Filho naquela cruz, por mim e por você. O justo pelos injustos, o santo pelos impuros. Tudo isso Ele fez por graça, tão somente por graça. Meus irmãos, neste mês de outubro, nós estamos pregando uma série de sermões intitulada As Doutrinas da Graça. Na primeira mensagem, nós pregamos sobre a doutrina da depravação total, onde nós vimos que o pecado, ele atingiu todos os homens, que não há justo, nenhum sequer, ninguém por si só busca a Deus ou pode fazer algo que salve a si mesmo. Na segunda mensagem, nós pregamos sobre a doutrina da eleição incondicional, mostrando que por causa da incapacidade do homem, antes da fundação do mundo, por sua livre e soberana vontade, Deus escolheu, não segundo obras ou méritos dos homens, mas segundo o seu próprio querer, Ele escolheu pecadores que Ele haveria de salvar. Na terceira mensagem, nós pregamos sobre a doutrina da expiação limitada, onde nós vimos que para executar a salvação, o Pai enviou o Filho para morrer, não como oferta por todos os pecadores, mas como um sacrifício designado e eficaz por aqueles que foram eleitos para a salvação. Hoje, nós veremos como a salvação ela é aplicada a esses eleitos, atraindo-os de maneira graciosa e irresistível até Cristo para serem salvos e guardados por Ele. Esta é a doutrina que nós vamos expor hoje no texto de João 6, a graça irresistível. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versos 37 a 45. Vamos ler e orar. Evangelho de João, capítulo 6. Versos 37 a 45. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e sua mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ó Deus bendito e eterno, o Senhor, dono desta igreja, que nos comprou com o sangue bendito do teu Filho, é a ti que clamamos, ó Senhor, e suplicamos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, unido à tua palavra, aplique essa verdade ao nosso coração. Que pelo teu poder, ó Senhor, tu venças toda a minha falta de habilidade para falar e a de todos nós em te ouvir. Que o Senhor, ó Deus, seja exaltado nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de prosseguir, um irmão que seja bondoso para comigo. Obrigado, irmã Emily. Um copo d'água. Amados irmãos, a palavra de Deus que acabamos de ouvir, registrada aqui no Evangelho de João, ela contém uma das mais gloriosas e, por vezes, desafiadoras verdades da Escritura. Uma verdade que na fé cristã por muitos é ignorada, que é a completa soberania da graça de Deus. Essa passagem, ela é um pilar fundamental e que autentica as chamadas doutrinas da graça que vimos até agora e veremos ainda no sábado a última delas. Jesus, ele ensinou a soberania completa da graça às pessoas reunidas ali na sinagoga em Cafarnaum. Ele estava ali naquela sinagoga e começou a falar dessas doutrinas da graça para essas pessoas. Jesus Cristo, ele ensinou que Deus, ele age de forma independente da vontade humana e que o homem, ele é inerentemente incapaz de exercer a fé salvadora, a menos que ele seja capacitado pelo Pai. Obrigado. A verdade que hoje cantamos aqui nestes cânticos e que celebramos é que a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Deus, ele planejou a salvação, ele aplicou e consumou a salvação em nossas vidas. Essa obra da graça soberana garante que aqueles que o Pai deu ao Filho virão a Ele de maneira infalível. A doutrina da graça irresistível, ela não significa, entenda isso, não significa que o Espírito Santo não possa ser resistido em todas as suas influências. Pelo contrário, Estevão, inclusive, disse aos líderes judeus no seu discurso que eles sempre resistiam ao Espírito. O ponto central é que quando Deus escolhe cumprir o seu propósito soberano de salvar os seus eleitos, ele irá sobrepujar toda a resistência do coração humano, tornando a sua influência irresistível e eficaz. É a obra soberana de Deus que venceu a rebelião do nosso coração e que nos conduziu à fé em Cristo Jesus. Irmãos, por causa da depravação total, a salvação jamais existiria sem a realidade dessa graça irresistível, pois o homem morto nos seus pecados, totalmente incapaz de se submeter a Deus, ele nunca creria em Cristo se Deus não vencesse a rebelião e a incredulidade deste coração. No texto que nós lemos, nós iremos expor aqui como a graça irresistível opera a partir de 4 verdades que estão aqui interligadas: a soberana iniciativa do Pai, a incapacidade humana
e o chamado irresistível, a vontade perfeita de Cristo em guardar os seus, e por último, a fé como evidência dessa concessão divina. Só contextualizando os irmãos a respeito desse texto, para nós compreendermos o impacto dessas palavras de Jesus, é vital nós entendermos aqui esse contexto. Jesus, ele estava falando aqui a uma multidão que estava reunida na sinagoga ali em Cafarnaum. Essas pessoas o haviam seguido desde o dia anterior, porque no dia anterior Jesus havia operado um grande milagre, multiplicando pães e peixes. Contudo, a motivação deles em seguir a Cristo era material, terrena. Eles procuravam o Senhor não porque haviam visto aquele sinal como um significado espiritual a respeito de quem Cristo era, aquela multiplicação de pães e peixes, mas eles seguiram ao Senhor porque eles se fartaram, porque eles comeram, eles ficaram fartos daquele alimento, eles queriam mais, eles buscavam, na verdade, mais milagres, mais alimento. Jesus, ele saciou não as suas necessidades físicas agora neste dia. No dia anterior havia saciado as suas necessidades físicas, mas nesse dia agora aqui não. Ele foi direto ao assunto real para com eles. O assunto era quem ele era. E como ele é o centro da obra de redenção que Deus aplica aos pecadores. No verso 35, se você acompanhar aí o texto, você vai ver que Jesus ele se identifica aí no verso 35 como o pão da vida. Ele havia multiplicado pães e depois disse àqueles homens que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele se coloca ali como a fonte de todo o alimento espiritual. E os ouvintes, eles ouviram a dureza das palavras de Jesus Cristo nesse discurso, como nós veremos mais à frente. Nos versos 41 e 42, se você puder acompanhar, eu os li aqui, vou ler novamente, eles vão dizer, Jesus vai registrar aqui, murmuravam, pois, dele os judeus. O discurso foi duro e eles começaram a murmurar, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Eles não aceitaram essa verdade. E eles começaram a dizer, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora diz, desci do céu? Irmãos, é como se eles dissessem aqui, quem é esse homem para dizer que ele veio do céu? Em meio a esse diálogo, Jesus ele é muito duro com aqueles homens, pois ele sabia que eles não possuíam fé verdadeira. Então, ele vai lhes dizer no verso 36, olha o que ele vai dizer no verso 36, mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo, não credes. Que provas mais eles queriam a respeito de Cristo ser o Filho de Deus, de ser o Deus Filho, de ser o pão vivo que desceu dos céus, o Messias esperado? Que provas mais eles queriam? Jesus diz para eles, vocês têm visto a mim, mas contudo vocês não creem. É como se ele dissesse, vocês podem ver os sinais que forem, posso dar as provas que forem, mas vocês não creem. Eles haviam visto Cristo fisicamente, mas a visão física é inútil. É inútil, a menos que seja unida a uma iluminação espiritual que venha descortinar o véu sobre os seus olhos, que venha restaurar a visão para que eles pudessem ver plenamente
Cristo como unigênito de Deus. É nesse ponto crítico do diálogo que Jesus começa a explicar a incredulidade daqueles homens. A questão era: como podiam esses homens estar diante do próprio Verbo encarnado? Como que eles podiam estar diante do pão da vida? Como que eles podiam estar diante daquele que é o resplendor da glória de Deus e não crer? A resposta de Jesus Cristo revela uma profunda incapacidade natural do homem por causa do pecado. O homem por si só, ele é incapaz de ver a fulgurosa luz de Cristo. Cristo resplandecente, como unigênito do Pai, veio a este mundo. João vai iniciar o seu evangelho dizendo isso. Mas aqueles homens não viram a sua glória por causa do pecado. Jesus ele não se desvia da sua apresentação aqui por causa da murmuração e do pensamento daqueles homens. Os judeus eles murmuravam e rejeitavam a reivindicação de Cristo como Deus, assumindo que ele era apenas o filho de José. Em resposta a essa incredulidade, Jesus vai instruir no verso 43 para que eles parem de murmurar. E ele faz isso enquanto vai expondo as doutrinas da graça. Ele vai mostrando que a incredulidade daqueles homens, em última instância, era uma questão de incapacidade natural do pecador. Acompanhe a exposição agora a partir do verso 37. Mas preliminarmente, antes disso, eu tenho que explicar aqui aos irmãos que o verso 37, ele é o eixo central de toda a exposição. E a partir de 3 afirmações que estão aí no verso 37, Jesus ele vai conectar cada parte deste versículo 37 a outros versos que vão explicar e expandir a afirmação dele. Por exemplo, a primeira parte do verso 37, todo o que o Pai me dá, vai se conectar lá no versículo 44, mostrando a iniciativa soberana do Pai. A segunda parte do verso 37, virá a mim, vai se ampliar lá nos versos 44 e 45, onde vai expor o chamado eficaz. E a terceira parte do verso 37, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, vai se expandir lá nos versos 38 até o verso 40, mostrando a vontade perfeita de Cristo e a garantia da nossa salvação. Vamos então ao primeiro ponto aqui da exposição, a soberana iniciativa do Pai, ou seja, o ato de dar. Versos 37, a primeira parte do verso 37 e o verso 44. Jesus ele inicia aqui a sua explicação sobre a fé e a incredulidade como uma afirmação de completa soberania divina. Ele vai dizer no verso 37, todo o que o Pai me dá virá a mim. A primeira parte da afirmação é clara. Todo o que o Pai me dá. Irmãos, o Pai ele tem o direito soberano de dar certas pessoas ao Filho. E essas certas pessoas são seus eleitos. Essa é uma prerrogativa divina. Aqueles que são eleitos são dados pelo Pai ao Filho. A salvação ela não é um acidente no plano divino. A salvação, ela é por conta da vontade de Deus, que escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, um povo que ele daria ao seu Filho. Esta é a eleição incondicional. Ela não é baseada em obras ou mérito, mas no amor eterno e na benignidade de Deus. A Bíblia, ela ensina que a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus.
Deus escolhe, predestina, chama, regenera, justifica, santifica e glorifica. Veja o que o apóstolo vai nos dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo vai escrever: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha agora Romanos 8, 29. Ele vai escrever agora, o mesmo apóstolo vai dizer: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Mas voltemos ao nosso texto lá em João 6, verso 44, que vai se conectar com a primeira parte do verso 37, ele vai dizer no verso 44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. O verso 44 ele reforça a iniciativa soberana do Pai, explicando a incredulidade dos judeus. A frase literal aqui é: nenhum homem é capaz de vir a mim. É isso que Jesus Cristo está falando aqui. Essa é uma declaração universal da incapacidade humana. Todos os homens, por terem uma natureza caída, eles são carentes da capacidade de vir a Cristo por si mesmos, porque na verdade eles estão mortos. E o que um morto pode fazer? Além de exalar o fedor da sua podridão do pecado, o que mais ele pode fazer? Nada. Ele é incapaz de dar um único passo em direção ao seu Criador, porque ele está morto. A fonte da incapacidade do homem reside na natureza corrompida que ele tem. O homem ele está espiritualmente morto, ele está alienado de Deus, o coração de pedra dele não tem sensibilidade, ele não consegue compreender as coisas de Deus. É como um abutre que tem órgãos os mesmos de uma galinha para comer grãos, mas ele não tem desejo algum de comer grãos, ele prefere a carniça. O homem não regenerado, ele não tem desejo por Deus, ele tem desejo pelo pecado. A incapacidade se manifesta na completa escuridão do seu intelecto. Não é apenas a sua vontade que está corrompida, mas o seu intelecto também. Sua mente está coberta de confusão, a mente dele carnal é inimizade contra Deus. O homem ele nasce espiritualmente cego, e a restauração dessa visão requer um milagre da graça de Deus. Além disso, irmãos, a incapacidade está na depravação, não só da vontade e do intelecto, mas também na depravação dos sentimentos. A Bíblia vai afirmar que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Ele ama o que ele deveria odiar, o pecado e este mundo. Ele odeia o que ele deveria amar, a justiça de Deus e os caminhos santos do Senhor. A vontade humana ela é avessa ao que é bom. Alguns dizem, o homem pode ser salvo se ele quiser, Cláudio. Eu concordo. O homem pode ser salvo se ele quiser. Concordo com isso também. Mas o problema reside no fato de que ele não quer. Ele não deseja. A vontade dele está cativa, presa ao pecado. O Senhor Jesus Cristo ele vai declarar essa verdade lá em João 5, no verso 40. Olha o que o Senhor vai dizer. João 5, 40. Contudo, não quereis. Cláudio, o homem pode ser salvo se ele quiser. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida.
nenhum homem quer vir ao Senhor Jesus Cristo, é necessário que primeiro Cristo traga vida e ilumine aquele coração. É necessário que Cristo o atraia. Portanto, irmãos, sem a poderosa e sobrenatural ação do Espírito Santo, nenhum homem será constrangido a buscar a Cristo. A esperança para o homem é que existe uma conjunção condicional no verso 44. É a palavra se. Aí no verso 44. Essa palavra se, essa conjunção, ela significa aí uma condição. Ninguém pode vir a mim se o Pai. Se. Ou seja, ao menos que seja trazido pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se ao menos não seja trazido pelo Pai. Portanto, a salvação, ela é o livre-arbítrio. Peraí, Cláudio, agora você ficou doido? Você é presbiteriano, calvinista, dizendo que a salvação é o livre-arbítrio? É o livre-arbítrio de Deus. De Deus. Que escolheu livremente, sem ser inclinado ou persuadido por qualquer pessoa que seja. Ele escolheu de forma livre salvar pecadores. Não o livre-arbítrio do homem, que é inexistente, que é ineficaz. Tendo apresentado a raiz do problema, que é a nossa incapacidade. Vamos ver agora como Deus, na sua graça, Ele soluciona isso tudo. Deus não apenas nos chama, mas Ele nos traz. E os que são trazidos, eles vêm. No segundo ponto aqui da exposição, o chamado irresistível, irmãos, é o ato de vir, ao ato de dar. Deus nos dá ao seu Filho, e tem o ato de vir, nós vamos até Ele. Verso 37, também o 44 e 45. A segunda parte do verso 37 diz: virá a mim. É uma promessa infalível. Todos aqueles que são dados pelo Pai ao Filho, virão ao Filho. Não alguns, não muitos, mas todos. O ato do Pai dar ao Filho é o que determina a vinda de pessoas a Cristo. Nós só vamos até Cristo porque o Pai nos deu para Ele. O que condiciona a nossa vinda a Cristo é o ato do Pai ter nos dado. Irmãos, visto que todos os que são dados virão infalivelmente, o que nós temos aqui é uma graça irresistível. Não há como resistir. Ele nos chama, nos dá ao seu Filho, e irresistivelmente nós somos conduzidos até Ele. A graça irresistível, ela é o chamado eficaz de Deus. Quando o Evangelho é pregado, como está sendo pregado aqui, o que é feito é um chamado geral, que muitas vezes vai cair em ouvidos não receptivos. Quando o Evangelho é pregado, é um chamado ao arrependimento feito de forma geral. Mas o chamado eficaz é o modo como Deus chama, aplicando pelo Espírito as palavras de Cristo ao coração dos eleitos, concedendo a estes fé. Este vir a mim, que diz aí o texto, é o mesmo trazer divino que está lá no verso 44. É o trabalho soberano da graça, sem o qual ninguém pode ser salvo da sua rebelião contra Deus. É necessário que Deus os traga.
os chamando, os conduz até Cristo. Esse chamado tem que acontecer e não chega só nos ouvidos, mas é um chamado que vai ao coração. Os eleitos são aqueles que são trazidos. A identidade daqueles que são ressuscitados para a vida eterna, lá no verso 39, ele vai falar daqueles que são ressuscitados para a vida eterna. Estes são exatamente aqueles que no verso 44 são trazidos. Todos que são dados pelo Pai ao Filho serão trazidos a Ele, e todos que são trazidos a Ele serão ressuscitados. Calvino, quando comenta esse texto, ele vai dizer exatamente o seguinte, preste atenção: as pessoas trazidas são aquelas cujos entendimentos Deus iluminou e cujos corações Ele dirigiu e transformou à obediência de Cristo. Esse trazer não é violento. Ele não força o homem contra a sua vontade. Pelo contrário, a graça irresistível é a ação poderosa do Espírito Santo, que faz com que os homens que anteriormente eram indispostos e relutantes sejam agora dispostos. Irmãos, Deus opera em nós tanto o querer como o realizar. A disposição com que os homens seguem a Deus é a disposição que Deus formou no coração deles para que eles o obedeçam. A graça irresistível, ela opera através de um milagre. O homem é cego para a resplandecente glória de Cristo. Paulo, ele compara a obra da graça com o primeiro dia da criação, quando Deus disse: haja luz. E é uma nova criação, é um novo nascimento que acontece nesse coração. O chamado eficaz é o milagre de ter a nossa cegueira removida. Esse é o milagre. Antes cegos, podia haver a luz mais esplendorosa que existisse, nós não veríamos. O pecador é como um cego de nascença. Entenda, um cego de nascença. Eu posso chegar ao lado dele e descrever para ele a fulgurosa luz do sol, de uma manhã de verão. Eu posso descrever isso para ele, ele vai entender o que é. Eu posso desenhar um quadro, eu posso dar detalhes, ele vai entender o que é. Assim éramos todos nós. Mas Deus, por sua graça, Ele removeu a nossa cegueira. Foi um milagre. E aí nós pudemos agora contemplar quem realmente é Cristo Jesus. Em Atos 16, 14, nós vamos ver Lídia ouvindo a pregação de Paulo. E Lucas, ele vai registrar algumas coisas, e ele vai notar lá no versículo 14, ele vai registrar que o Senhor lhe abriu o coração para que entendesse o que Paulo dizia. Paulo pregou a Lídia, mas Lídia só compreendeu o que estava sendo pregado, só entendeu o evangelho, porque o Senhor lhe abriu o coração para que entendesse. O chamado externo, que é o evangelho pregado, ele será acompanhado de um chamado interno, que é o Senhor abrindo o coração de Lídia. Esse abrir do coração é aquilo que nós chamamos de graça irresistível. Convém ainda lembrar que esta ideia de Deus, ele atrair, é um conceito que já existia no Antigo Testamento. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, olha o que Deus vai dizer ao povo através do profeta Jeremias. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Não é um conceito do Novo Testamento, conceito de graça. É um conceito que vem por toda a Escritura. Deus atraindo para si os pecadores. Lembre-se do Éden. Lembre-se do Éden.
Qual foi a atitude daquele primeiro casal ao pecar? Eles fugiram, se esconderam de Deus. Quem foi que procurou quem? Quem procurou quem? Foi Deus que os procurou. Foi Deus que os procurou. Foi Deus que cobriu a culpa, o pecado e a vergonha daquele primeiro casal. O conceito de graça não é algo de calvinista, não é algo de teologia paulina, não é algo do Novo Testamento. O conceito de graça, e ela é irresistível, desde o Antigo Testamento. Portanto, irmãos, o trazer é a descrição bíblica da ação eficaz de Deus, não com violência, mas com transformação. Deus, ele remove a cegueira, ele ilumina o entendimento. Deus, ele inclina a nossa vontade. Filipenses 2,13 vai resumir com precisão isso aqui. Paulo vai escrever aos Filipenses: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse chamado, que é o instrumento de Deus, que Ele usa para nos trazer até Cristo, é referido como o ensino de Deus, aí em João 6,45. Ele vai dizer que serão todos ensinados por Deus. O trazer é este ensino, é pela sua palavra pregada, pelo ensino da sua Escritura, que Ele traz pecadores. E antes que alguém pense em fazer alguma objeção dizendo que a palavra todos, aí no verso 45, significa todas as pessoas indistintamente, primeiro deve-se observar que o mesmo verso 45 vai dizer que esse todos são todos quem? São todos aqueles que tendo ouvido e aprendido, vêm a Cristo. Portanto, uma vez que nós sabemos, irmãos, que nem todos os que ouvem vêm até Cristo, esse todos só podem ser aqueles que ouviram não apenas nos ouvidos, mas que foram chamados internamente no coração. Estes, sim, é os que foram chamados de forma graciosa por Cristo Jesus. Assim, o chamado externo, a pregação de forma geral, e o chamado interno, que é a ação divina no coração, trabalham conjuntamente. Nós pregamos o Evangelho, é o que fazemos aqui. A pregação do Evangelho é a voz do bom pastor. Então nós pregamos, o bom pastor fala e com certeza as suas ovelhas ouvirão a sua voz, serão trazidas por Deus e o seguirão. Essa é a maravilhosa doutrina da graça de Deus. Deus atrai e traz eficazmente os seus. Vamos ver agora a garantia que Cristo nos dá. O que vem até Ele é guardado, irmãos. No terceiro ponto aqui, a vontade perfeita de Cristo é a garantia eterna. É a terceira parte do verso 37 com os versos 38 e 39. Ele vai dizer na terceira parte do verso 37, e o que vem a mim, olha que maravilhoso, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqueles que vêm a Cristo, eles têm uma promessa de segurança que é eterna. Jesus usa a forma mais forte de negação possível. Ele usa de maneira nenhuma, ou seja, não há a mínima possibilidade. Não há qualquer possibilidade de que aqueles que o Pai lhe enviou sejam por Ele rejeitados. Essa promessa, ela não é para aqueles que foram até Cristo por uma vontade ou interesse próprio, como aqueles que estavam na sinagoga em Cafarnaum fizeram.
A promessa é para os eleitos, aqueles que tiveram o coração transformados, que foram levados ao Filho pela vontade e o interesse não próprio, mas pela vontade e o interesse do Pai. Para estes é a promessa. Aí no versículo 38 ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A promessa de segurança eterna, ela é fundamentada no propósito da encarnação. O Filho desceu do céu, não para agir segundo a sua vontade, mas para cumprir a vontade daquele que o enviou. Irmãos, não há aqui conflito algum entre as vontades do Pai e do Filho. Antes que alguém venha levantar essa objeção, não há conflito de vontades aqui. A encarnação do Verbo, ela deu a Cristo duas naturezas completas, mas também distintas. 100% Deus e 100% homem, unidas numa só pessoa. Logo, ele tem uma vontade divina, idêntica à do Pai, e ele tem uma vontade humana que se submete plenamente à vontade do Pai. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer, ele comentando nas Institutas, ele vai dizer: Cristo não teve uma vontade contrária à do Pai, mas como homem, teve uma vontade sujeita à vontade de Deus, para mostrar, isso aqui é maravilhoso, para mostrar que nossa salvação depende de sua obediência perfeita ao Pai. Aí está a segurança da nossa salvação, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Lucas 22, 42, nós vemos essa harmonia expressa de forma até muito sublime. Lucas 22, 42. Jesus Cristo, ele vai orar ao Pai, ele vai dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja que não há um conflito moral. Existe aqui uma tensão real entre o desejo humano natural de evitar o sofrimento e a obediência plena à vontade redentora de Deus. Cristo, ele não resiste à vontade do Pai. Pelo contrário, ele abraça essa vontade voluntariamente. Voluntariamente. Isso aqui nós vemos inclusive no Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18, que já lemos no domingo passado, inclusive. Jesus vai declarar, João 10, 17: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, olha só, eu espontaneamente a dou. A encarnação, ela foi o cumprimento histórico do plano eterno de Deus. O Filho veio com um propósito definido. Que propósito? Realizar a vontade salvadora do Pai. É o que está aí no verso 39. João 6, 39, ele vai dizer. Ele tinha dito que ele veio fazer a vontade do Pai. E no verso 39 ele diz qual é a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade do Pai para o Filho é que ele salve perfeitamente. Ele vai nos salvar completa e perfeitamente. Cristo, ele guarda todos que vêm a ele. Ele não perde nenhum daqueles que lhe foram dados pelo Pai. Se uma pessoa verdadeiramente salva pudesse perder a sua salvação, isso significaria que Cristo falhou em realizar a vontade do Pai. No entanto, as Escrituras ensinam que Jesus, ele é capaz de salvar perfeitamente. Isso a despeito da inconstância dos nossos corações. E é a vontade do Pai
que resulta na ressurreição para a vida de qualquer indivíduo. Não é a nossa força. Você não vai ser salvo pela sua força. Você não vai ser salvo pela sua fidelidade. Porque a nossa força e fidelidade são miseravelmente falhas. Essa obra de salvação eficaz, ela é chamada de expiação limitada. Vimos isso domingo passado. Jesus não morreu apenas para possibilitar a salvação, tornando ela uma salvação hipotética, não. Mas ele morreu de fato para executar a salvação dos seus eleitos. Ele foi ali o fiador. Ele foi o substituto, e Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, fazendo ele pecado e maldição no nosso lugar. A morte de Cristo, portanto, ela não é apenas suficiente, ela é uma morte eficaz, é uma morte que realiza o propósito do Pai, sem o auxílio de ninguém. E qual é o propósito e a vontade do Pai? Que nenhum daqueles que Ele deu ao Filho sejam perdidos, mas que eles serão ressuscitados no último dia. Essa é a nossa segurança e garantia. Visto, irmãos, que Ele não lançará fora, não há poder maior do que o dele. Por causa disso, o eleito, ele não pode se perder. A nossa segurança, ela não depende da nossa cooperação. É ridículo pensar isso. O que você pode acrescentar ao que Deus fez? Estenda assim a sua mão. O que é que você pode dar a Deus? Acrescentar a Ele? Sabe o que nós temos para dar a Deus? Mãos vazias. Mãos vazias. Essa segurança está fundamentada na capacidade de Cristo salvar. A ressurreição é a obra final que vai selar de maneira perfeita a vontade do Pai. Se você está em Cristo, eu vou repetir, se você está em Cristo, os seus pecados eles foram pagos pelo Filho de Deus. A sua salvação, então, ela está totalmente garantida. O Deus que escolheu você é o Deus que também lhe ressuscitará no último dia. À vista dessa garantia, nós precisamos entender também qual é o papel da fé. Irmãos, a fé, ela não cria a eleição. Entenda isso. Antes, a fé manifesta a eleição já feita por Deus. É o último ponto aqui. A fé como evidência da concessão divina. Olha o que ele vai dizer no verso 40. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O verbo, ele não contradiz a eleição, mas ele explica. Jesus, ele ressuscita somente um grupo para a vida eterna. E se a salvação é garantida para todos aqueles dados a ele, segue-se então que todos aqueles que lhe foram dados vão ter os seus olhos abertos para que possam crer nele. Quem é aquele que vê o Filho e crê nele? Quem são estes? Irmãos, a fé salvadora, ela é exercida por todos aqueles dados ao Filho pelo Pai. São estes os que irão crer. A fé salvadora é um dom de Deus. Não é meramente uma oportunidade. A fé não é algo que Deus está oportunizando para nós. A fé é um dom concedido. O arrependimento, que é o pré-requisito para a salvação, também é um dom de Deus. E se Deus concede o arrependimento, a pessoa não pode resistir. Se Deus trouxer arrependimento ao coração do pecador, não tem como ele resistir a essa graça, porque a remoção da resistência é o próprio arrependimento. O homem resiste porque ele está endurecido pelo seu pecado. Mas quando Deus gera o arrependimento,
já não existe mais essa resistência. A fé, ela não é a causa da escolha divina, ela é a consequência. Deus, ele nos gera de novo. E o primeiro vislumbre dessa nova vida é a fé. A fé não vem antes do novo nascimento. A fé, ela é a evidência que Deus, ele nos gerou de novo. O homem está morto. E ele não pode criar nova vida em si mesmo. Ele não pode dar vida a si mesmo. Ele deve nascer de Deus. E então, com a nova natureza, por fé, ele recebe a Cristo. É fundamental reconhecer que nós não somos salvos por nada que haja em nós. Não foi o que cantamos aqui? Não é por obras. Não é por nada que eu possa me vangloriar. Não é nada que haja em nós. O único meio pelo qual Deus salva pecadores é pela sua irresistível graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. O apóstolo diz que é um dom de Deus. Há algumas objeções. É comum que surjam objeções à altura da exposição de ouvir todas essas coisas. Afinal, irmãos, sabe por que existem objeções? Porque é da natureza do homem querer alguma participação. É da nossa natureza querer algum mérito para a nossa salvação. Eu tenho que ter algum tipo de participação, não pode ser. Uma das objeções que mais é repetida é uma que diz: mas então o homem não tem livre-arbítrio? Eu não sei te dizer quantas vezes eu ouvi isso aqui, essa pergunta. Só que é preciso corrigir essa confusão, a confusão dessa pergunta. As pessoas, ao falarem de livre-arbítrio, elas não têm ideia nem do que elas estão falando. A maioria delas. Alguns comparam o livre-arbítrio a uma simples liberdade de escolha. O livre-arbítrio é uma liberdade de escolha. Irmãos, mas até nas coisas mais simples e corriqueiras, a escolha ou a vontade, ela não é livre de quaisquer causas. Não é. Por exemplo, vou dar um exemplo tosco, né? A roupa que você escolheu para vir ao culto nessa noite, ela foi escolhida de forma livre? Ou ela foi escolhida por algum motivo? Pode ter sido a mais apropriada para o clima. Hoje, né, tá calor, então vou pegar essa camisa aqui, vou desse jeito assim, com esse vestido, com essa blusa. Pode ter sido pela combinação com as outras peças. Eu vou pôr esse cinto marrom, porque meu sapato é marrom, né? Marrom. Ou porque simplesmente você achou que essa cor lhe cairia bem. Todos estes fatores, eles acabaram influenciando de alguma maneira a escolha da sua roupa. Então, nem essa escolha foi livre em si mesma. Irmão, se a escolha mais simples e corriqueira da vida, todas de cunho físico e material, elas não são livres, o que eu vou dizer da escolha espiritual? As escolhas referentes a assuntos espirituais, elas são guiadas pela natureza humana. E o homem não age de forma independente da sua própria natureza. E após a queda, a vontade humana, ela está debaixo do pecado. Então o homem, por natureza, só vai escolher as coisas que são inclinadas pelo seu pecado. Por natureza, este homem não deseja a Deus, senão o mal. É o que o apóstolo diz lá em Romanos 3, não há quem busque a Deus, todos estão mortos em delitos e pecados. Irmãos, nós não podemos ocultar essa realidade, de que a vontade humana, ela não é livre.
ela está escravizada pelo pecado, e que a Ele e somente a Ele essa vontade obedece, enquanto, detalhe, enquanto não for liberta pelo poder da graça de Deus em Cristo. Uma outra objeção é dizer que o arrependimento é a contribuição do próprio homem para a salvação. Não, Cláudio, mas o arrependimento é do homem, o homem que tem que se arrepender, é a parte dele na salvação. Contudo, irmãos, a Escritura, ela nos mostra que o arrependimento é obra de Deus. Lá em Atos, capítulo 11, verso 18, olha o que o texto vai dizer. Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi, olha só, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem é que concede o arrependimento? É Deus. Também na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 25, Paulo vai instruir Timóteo dizendo, 2,25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Veja, Deus não apenas oferece uma oportunidade de salvação ao pecador, mas por sua graça irresistível e maravilhosa, Ele abre os seus olhos para eles verem a miséria das suas almas, e lhes concede arrependimento para que eles confessem os seus pecados, e lhes concede fé salvífica para que eles creiam em Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, quando nós falamos em graça irresistível, nós falamos de uma graça que transforma. Ela transforma o interior, do modo que a vontade agora, livremente, ela se volte para o seu Criador. Alguns poderão dizer que acreditar nisso tira a nossa responsabilidade missionária. Cláudio, acreditar nisso aqui, então, para que sair pregando para as pessoas? Deus tem os seus eleitos, todo aquele que Deus elegeu, ele dá ao filho, vai trazer ao filho, o filho não vai perder nenhum. Para que então pregar o Evangelho? Irmãos, essa doutrina, ela nos dá certeza do resultado. Essa doutrina, ela nos impele a evangelizar. Porque é pela proclamação do Evangelho que Deus trabalha para trazer os seus. Lá em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo, a pregação da palavra. Em termos práticos, pregue a palavra. Deixe que Deus faça o que somente Ele pode fazer. Você não pode converter o coração de ninguém, você pode ter os melhores argumentos, você pode ter a maior eloquência, você pode derramar lágrimas, mas só o que você pode fazer é pregar, nada mais do que isso. O trabalho de converter o coração, de aplicar as verdades ao coração, é um trabalho de Deus. E pela sua graça, Ele transforma corações e os inclina, os converte a Cristo. Ele concede graça, Ele abre os olhos, Ele regenera corações. Só concluindo, meus irmãos, o texto que expomos aqui, ele revela a glória e a segurança da irresistível graça de Deus. Não somos salvos por obras e méritos nossos, mas pela iniciativa e eficácia do Deus triuno. O Pai dá,
O Filho recebe e guarda, e o Espírito abre os olhos e concede vida. Assim a salvação, ela é infalível. Ela é obra exclusiva de Deus. Isso traz consolo e humildade aos que reconhecem a miséria da própria alma. E também ardor missionário aos que proclamam o Evangelho, pois nós pregamos confiantes de que Deus opera eficazmente através da pregação da palavra, trazendo a Cristo aqueles que serão salvos. Meus irmãos, não há absolutamente espaço algum para nos gloriar de qualquer coisa que tenhamos feito que pudesse, de algum modo, contribuir para a nossa salvação. Não há espaço para gloriar-nos. Todos estávamos corrompidos pelo pecado. Tudo em nós foi maculado pela depravação. Por que então nos vangloriar? Nossas justiças? Trapos de imundícia. Nossa fidelidade? Uma chama vacilante que se apaga. Nossa obediência? Apenas de aparência. A verdade é outra. Não foi em nossos méritos que fomos salvos, mas na justiça, na fidelidade e na obediência voluntária de Cristo em submeter-se ao Pai. Cristo livremente cumpriu a vontade do Pai ao entregar-se naquela cruz pela redenção dos seus. Irmãos, que a doutrina da graça irresistível ela nos conduza à gratidão, para que possamos viver em santidade, perseverar na oração, na pregação, na comunhão dos santos. Nós devemos confiar que a graça que nos alcançou, ela é para sempre, irresistível, eficaz, e ela é eterna. Assim nós devemos proclamar com ousadia o grande feito de Deus, deixando para Ele todo louvor. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele a consumará até o dia de Cristo. É sobre isso que falamos. E sobre isso, irmãos, não há sombra de dúvida. É uma corrente indestrutível. Ela não pode ser quebrada por ninguém. Os eleitos, eles são chamados. Os chamados são justificados. Os justificados são glorificados. Nenhum dos salvos perderá a salvação dada por Deus. Essa é a doutrina que nós vamos ver na próxima mensagem, a perseverança dos santos. Vamos orar. Ó Deus bendito, eterno, Deus gracioso, bondoso, Deus de amor, misericórdia e compaixão. Como o Senhor é belo, ó Deus, em todos os teus atributos, em todas as tuas perfeições. Por isso nós rendemos glória ao teu nome e confessamos aqui, ó Deus, toda a tua majestade. Ó Pai bendito, como é bom ouvir nesta noite, ó Deus, que foi a tua graça que nos alcançou. Arranca de nós, ó Deus, todo o senso de mérito. Ó Deus, cria em nós senso de dependência profunda do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo tão pecadores, o Senhor provou o teu amor para conosco, entregando o teu Filho naquela cruz. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não merecíamos vida eterna,
e o Senhor nos concedeu por graça e misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor providenciou uma igreja para que nós pudéssemos juntos congregar neste corpo bendito, nesta congregação dos santos, para poder te exaltar e reconhecer e confessar aqui com os nossos lábios que somos o teu povo, porque o Senhor nos reuniu. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos seguros nas tuas mãos e o Senhor nos levará assim até o último e grande dia. Ó Deus eterno, sê conosco, leva-nos, ó Deus, aos nossos lares em segurança, dá-nos uma noite, ó Deus, com sono que seja reparador, para que amanhã, o segundo dia dessa semana, nós possamos, se for a tua vontade, acordar para te servir mais um dia, Senhor. Te louvamos por este dia de hoje, este dia do Senhor, dia separado pelo Senhor, para que o povo do Senhor se reunisse na casa do Senhor. Oramos a Ti, ó Deus, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, mais um culto, mais uma noite em que o nome de Deus ele foi honrado com a sua palavra cantada, lida, orada e pregada. Que nós possamos levar essa palavra, meditar nela hoje, durante toda a semana. Terça-feira teremos aqui a nossa reunião da SAF e o PH. Venham, participem, as mulheres envolvidas na SAF, um ótimo trabalho feito pelas irmãs, e os homens na UPH. Eu sou suspeito de falar que é um bom trabalho, né, irmãos? Porque estamos aqui fazendo os cursos e nesta terça-feira nós vamos começar aqui a desenvolver a capacitação para você aprender a fazer estudos bíblicos. Começa nessa terça. Então, venha, porque vai ser bom para os senhores aprenderem, porque afinal de contas, mas eu não vou ser nunca um professor de escola dominical. Não sei. No dia eu pensei que eu também não ia ser. E se você não for um professor de escola dominical, mas você que é homem tem o dever de fazer o quê? Ensinar aonde? Em casa, os seus filhos. Venha aprender. Na quarta-feira, oração ali no entroncamento. Quinta-feira, estamos aqui reunidos novamente para estudo bíblico e oração. E no sábado teremos a nossa vigília iniciando às 19h30. Fique despreocupado que a nossa vigília não vai até as 5 da manhã, ela vai no máximo até às 11 e pouco da noite. Mas venha, porque nós vamos estar terminando essas celebrações do mês da Reforma. Então a última mensagem, Perseverança dos Santos, será pregada na vigília. Então venha para a vigília, também será a última vigília do ano. Porque vai ter mais uma? É mesmo? Quando? É a última, a próxima é manhã de oração. Não, porque em dezembro não será vigília, será manhã de oração, certo? Isso, então venha para a vigília. Só lembrando os irmãos, pastor Ronaldo não está aqui hoje porque ele está na igreja em Jequié, fui ali prestar os atos pastorais, não está ele, então ele não está aqui, né? Irmã Luciana, estejamos orando pelo retorno deles. Irmão Exley? Isso, desculpa, essa quinta agora é quinta de oração, não é que eu ainda pus ali, tá vendo? É só oração, tá, irmãos? Então vem orar, vem orar. Eu sei que já falei muito nessa noite, mas o que foi que manteve, o que foi que fez esse trabalho ser plantado e que manteve ele em pé aqui até hoje? Duas coisas, oração e pregação da palavra. Venha orar. Precisamos dos irmãos orando pelas nossas vidas, orar pelas suas vidas, orar por esta obra, orar por todos aqueles que estão carentes das nossas orações. Algum outro recado que eu esqueci aqui? Não? Então, não tem missa apostólica, né, irmãos? Porque é prerrogativa do pastor. Então, nós estaremos encerrando aqui
e boa noite. Perdão. Temos aqui a alegria nessa noite, né, irmãos, de estar aqui com o nosso irmão Calil.